Palavra de Jesus. Uma rubrica de banda desenhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. Olá, fãs de BD em geral e banda desenhada em particular. Eu estou de volta para mais uma ronda aqui da Palavra de Jesus. Tive alguns meses ausente, a solo, devido a excesso de trabalho, mas voltei. Voltei cheio de pica. Bom, o que é que aconteceu nestes tempos que eu estive fora? Acumulou-se uma série de livros que fui lendo e que gostava de falar um bocadinho. Por isso, tem aqui alguns livros e vou falar um bocadinho mais, menos detalhado do que o costume, para poder dar vazão ao material que tenho aqui, que me tem chegado e que tenho lido. Ontem foi lançado este livro Cascais, 650 anos. Eu devia ter lançado, mas estava em Vila Viçosa, não pude. Uma história de Cascais que vale a pena ler com atenção. Cada caso, António Rego conta muitas histórias, entre as quais a história da TVI, chama-se A Ilha e o Verbo, e tem um prefácio de Dom Manuel Clemente. Parabéns, António Rego. Uma reedição de Jaime Nogueira Pinto com um prefácio sensacional em que ele reaprecia, 40 anos depois, o que escreveu sobre o fim do marcelismo e corrige algumas posições, chama-se Portugal os anos do fim. De Fernando Esteves, já tínhamos falado dele na semana passada, a biografia de Jorge Coelho, o Todo-Poderoso, a esfera dos livros. Aí está ele, Jorge Coelho, em boa forma, graças a Deus, bem merece depois da luta que fez com uma doença muito grave. Ok, não tão rápido assim. Vou falar um bocadinho mais, ok? Bom, vamos começar então aqui com Monstrous, da Saída de Emergência, um livro desenhado pela americana Marjorie Liu e desenhado pela Sana Takeda, japonesa. Este livro saiu em julho deste ano. E é uma fantasia épica que mistura elementos da cultura asiática com o romance mais ocidental. A argumentista foi nomeada para um Eisner Award em 2016, com o lançamento deste livro, e mistura elementos paranormais, magia e fantasia pura e dura num só volume. Isto basicamente é o oposto de um Black and Mortimer, na medida em que só tem personagens femininas. Aliás, tirando o gato, penso que só aparece um homem nas páginas finais, de resto é tudo personagens femininas. Confesso que este não é um género que eu aprecio muito, custou-me um bocadinho ler. Ele não é mau, o livro não é mau, atenção, eu não quero dizer com isto que seja uma leitura má, mas não é de facto o género que eu gosto de ler. No entanto, posso dizer que tem uma arte fantástica da Sana Takeda. É muito, muito interessante, tem cores belíssimas, é uma bela edição da Saída de Emergência, uma capa mate, mas muito bonita, com badanas, uma edição impecável. Se gostam de fantasia épica, é uma BD que provavelmente, eu digo provavelmente, agradará mais o sexo feminino do que o masculino. De salientar ainda que esta série sai como se fosse uma série de televisão, ou seja, por temporadas. O primeiro arco saiu em 2016, teve 6 números. Depois, cerca de meio ano depois, saiu o segundo arco em 6 números, que possivelmente a Saída de Emergência editará, se esta edição realmente teve sucesso em Portugal. E o terceiro arco de mais 6 números só começará a sair em janeiro de 2018. Portanto, é um conceito um bocadinho diferente de lançamentos de banda desenhada, mas se calhar até resulta. Originalmente está a sair pela Image Comics. Passamos agora para a Aurora, de Filipe Folgosi e Leno Carvalho. Isto é um thriller de ficção científica com uma piscadela de olhos à banda desenhada de super-heróis. Isto foi um livro que só tem edição brasileira, mas foi distribuído em Portugal. Penso que não deverá ter tido uma distribuição muito alargada, eu não o vi à venda, mas a verdade é que ele andou por aí. E tive uma entrevista muito, muito interessante com o Filipe aqui para o Palavra de Jesus, que poderão ver em edições atrasadas desta rubrica. Este thriller é protagonizado por um pescador português residente nos Estados Unidos, o que não deixa de ser interessante, sendo os autores brasileiros a falar de um pescador português, mas faz todo sentido depois de começarmos a ler a história. Ele é apanhado numa tempestade cósmica no alto mar que lhe vai alterar a vida para sempre. Acaba por ganhar poderes e ser perseguido pelo governo americano. Não é uma premissa muito original,
No entanto, o livro está muito bem pensado e muito bem desenhado. Aliás, olhando para o livro, parece uma edição completamente americana. Não vimos aqui diferença nenhuma para uma edição da Dark Horse ou da Image Comics. Isto podia ter muito bem saído por uma dessas editoras. Depois conta com uma arte muito interessante de Leno Carvalho, ajudado por um arte finalista e 5 coloristas. A história mistura fatos reais com o imaginário do Filipe Fulgosi. Este que gosta, aliás, como exprimiu na sua entrevista aqui para o canal, ele gosta de que todas as situações possam parecer o mais real possíveis. E às vezes ele perde-se um bocadinho em explicações técnicas, ou seja, às vezes a história empanca um bocadinho, exatamente por ter demasiadas explicações técnicas e científicas para tudo o que se passa. Ou seja, também não havia necessidade para explicar tudo tintim por tintim. Seja como for, é uma leitura bastante agradável e vale a pena procurarem. Não sei se ainda estará à venda em algum sítio em Portugal, mas vale a pena procurarem e esperar agora que o novo romance gráfico do Filipe, o Comunhão, venha para Portugal. E por falar no Brasil, trago aqui mais uma edição de autores brasileiros, é o Como Falar com Raparigas em Festas, dos irmãos Fábio Mundo e Gabriel Bá. Eles não são desconhecidos em Portugal, já têm lá alguns lançamentos cá no nosso país, nomeadamente o Dre Tripper, que saiu na última coleção das novelas gráficas pela Levoar. Mas é inspirado, este é um livro inspirado num conto do Neil Gaiman, um conto de 2007 que ganhou um Hugo Award. Para quem não conhece, os Hugo Awards são os prémios mais famosos, ou dos prémios mais famosos de ficção científica e de fantasia, e no qual o Neil Gaiman já foi nomeado uma série de vezes e venceu-os também. Poderão encontrar esse conto aqui neste livro, M is for Magic, é um dos contos deste livro. E exatamente por ter o livro do conto e a BD, eu voltei a reler o conto antes de ler, para poder falar um bocadinho sobre esta edição. Ela passa-se nos anos 70, são dois jovens, dois adolescentes, que um deles já com alguma experiência, supostamente com alguma experiência com raparigas, e o outro bastante tímido, vão a uma festa, só que vão a uma festa por engano, ou seja, vão à festa errada. E lá as raparigas são todas muito estranhas. Eu não vou contar mais também para não estragar a surpresa. Aliás, ele também fica assim um bocadinho no ar, quem serão as raparigas ou quem não serão. Esta história e foi muito bem adaptada para um romance gráfico. Ela está muito, muito semelhante. A única coisa que talvez mais destoou é que eu estava a contar com um ambiente mais british, mais britânico, e a adaptação dos manos brasileiros torna aquilo um bocadinho mais tropical, com as suas cores, etc. Parece um ambiente mais tropical, mais realmente brasileiro ou sul-americano. Mas isso não vai estragar em nada a leitura. Isso, aliás, isso é uma coisa que nós imaginamos quando lemos um romance. Cada um tem a sua imaginação de como é que serão as coisas e visualiza na sua mente. Portanto, eu visualizei um ambiente mais britânico que depois na banda desenhada não acabou por não acontecer. No entanto, é um livro muito interessante, de leitura bastante rápida, mas bastante gira, e uma adaptação perfeita em relação ao conto. A história de um filme, é um filme que está a rodar em festivais de cinema, não está no circuito comercial. Isto sendo uma história que basicamente é só com adolescentes, e entra a Nicole Kidman como atriz principal. Para mim é muito estranho, aquilo que eu pesquisei do filme, e não vi trailer, mas vi algumas imagens, ali a sinopse, e o filme é uma adaptação parece ser uma adaptação muito livre ao conto. Parece-me a mim que não será uma grande adaptação. Mas esta história, e sendo até uma história curta, daria um ótimo episódio do Twilight Zone, da quinta dimensão. E eu isso aí gostava de ver. E para finalizar por hoje, trago-vos o Cajado de Dagda. É um livro que foi gratuito e saiu em distribuição com o Correio do Minho. E também existe a versão online para se poder gratuitamente. Se quiserem, se não tiverem o livro e gostarem e tiverem curiosidade, podem seguir os links que vou deixar em baixo. Vai encaminhar para o site do Central Comics, onde tem um link onde poderão descarregar o PDF deste livro. Isto conta uma aventura de um grupo de personagens que vão percorrer desde Lisboa até Santiago de Compostela, vão fazer o caminho de Santiago português à procura de um tesouro. Uma das coisas interessantes deste livro é que
pronto, além de vermos muitos pontos turísticos de Portugal, e vamos reconhecer muitas cidades e localidades do nosso país, também aparecem uns cameos de umas personagens tanto galegas como portuguesas, bastante conhecidas, e que aparecerão e que é capaz de esboçarmos um sorriso quando virmos o livro. Isto vem de uma escola do franco-belga, do mais típico franco-belga, tanto na arte como na sua narrativa. Uma das críticas que faço é exatamente o que eu fiz ao livro do Filippo Folgosi, que é a parte técnica, ou seja, aqui não é a parte científica que conta, mas o autor galego Norberto Fernandes perde-se um bocadinho com demasiadas referências históricas e das localidades e dos sítios onde passam. Isso faz perder um bocadinho a fluidez da história. Talvez se focasse um bocadinho mais nas personagens e mais na história em si, menos às vezes parece um bocadinho um folheto turístico, mais um folheto turístico que propriamente uma história de ação e de aventura. E nesse sentido acho que perde um bocadinho. E para finalizar, isto saiu em 2 línguas, que é uma língua só, basicamente, que é o português e o galego. No entanto, a adaptação portuguesa tem demasiadas gralhas. Muitas palavras não traduzidas e muitos erros no nosso português. A tradução, penso que não foi feita por um português, foi por uma empresa chamada Traduções Sprint. Eles fizeram o melhor que podem, mas realmente devia haver uma revisão de um português para que não tivesse tantas gralhas. Se calhar até era preferível não estar em português e estar só em galego. Nós íamos perceber completamente tudo e não corriam o risco de uma pequena vergonha alheia, que foi o que me aconteceu quando li este livro. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Voltarei muito em breve. Para a semana voltarei com um novo vídeo, de certeza absoluta. Tenho ali ainda mais uma pilha de livros para falar. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Mas até lá, ok? Está tudo dito.